Estamos de volta com o programa Conhecer, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Graças a Deus, com muita alegria que a gente retorna a essa casa 93 FM, a Rádio do Coração e a nossa rede SDP TV, aqui trazendo sempre para você a doutrina espírita. Espiritismo. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Para você, o que é o Espiritismo? É uma doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, a base do fundamento, e a caridade como pilar. Esse é o Espiritismo. É o Consolador prometido que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. E aí, a gente só tem a agradecer por esse espaço aqui para falarmos sobre a doutrina espírita. Cacau, graças a Deus aí estamos finalizando a nossa promessa aqui, eu, Rosiane Massariol. Grande abraço aí, agradecer a você, agradecer a Vamp, agradecer toda a equipe por esse espaço aqui. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então estamos concluindo já a nossa promessa aí. Você sabe do que a gente fala e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, toda a equipe valorosa. Obrigado também aqui a Gilberto Romano, lá da rede SDP TV, que a gente traz essa proposta de conhecimento aqui através desse canal maravilhoso que é a rede SDP TV. Lembrando a vocês que esse programa sempre vai ao ar através dessa rede SDP TV, que é a TV pelo streaming, justamente nas segundas, terças e quartas-feiras, e na quinta-feira, sempre às 22 horas, horário de Brasília. E você que nos assiste agora através da rede SDP TV, a gente está sempre trazendo aí. E nas quintas-feiras, sempre o GVN, que é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados, onde nos reunimos para vibrarmos por aqueles que necessitam. Então, seria quase que na unanimidade, todos nós somos necessitados em alguma área. Estamos todos. Mas sempre vibramos pelo reequilíbrio da alma. E aqui a gente já fala do reequilíbrio, do amparo aos nossos irmãos, do plano de todos os cantos do planeta. Falo aqui dos encarnados que estão vivos agora, do ponto de vista da visão do homem, que estão nos mais diversos países, sobretudo onde há guerras. Guerra, o que é? Para quê? O que é guerra? Guerra, eu costumo dizer que é o ápice do materialismo. Eu falava aqui sobre as guerras na semana passada, e é justamente, eu vejo isso como um limite, né, entre a ignorância e a barbárie, né, a fronteira onde os seres humanos, nessa busca desenfreada por poder, por liderança, por supremacia, passa por cima de tudo e de todos, né? Nações que outrora eram amigas, e aí começam a se degladiar por conta do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo como as principais chagas da humanidade, as principais máculas da humanidade. E a doutrina espírita, ela vem vibrar por esses irmãos que estão lá em sofrimento. E aqui a gente se refere, por exemplo, ao pessoal do Afeganistão, o pessoal do continente africano, o pessoal do Oriente Médio, o pessoal lá na faixa de Gaza, na Palestina,
pessoas dizimadas, pessoas maltratadas, famintas, sendo mortas, né, nas filas de amparo humanitário, onde eles vão em busca dos alimentos e sendo dizimados por conta desse egoísmo e desse orgulho dos grandes líderes, das nações. E a gente aproveita para vibrar por esses líderes das nações, que eles possam efetivamente entenderem que eles têm uma responsabilidade tamanha, gigantesca. E enquanto eles não abrirem os olhos de ver, tantas vezes terão que retornar para rever as suas posturas, as suas posições, seus posicionamentos. Né? Isso aí eu falo porque os próprios espíritos, eles nos trazem como resposta que os espíritos evoluem sempre, evoluem no intelectual e moral, passando de uma ordem inferior para outra superior, mais elevada em ser mal, até a perfeição de verdade, onde agora gozam de inalterável felicidade. Minha amiga, estou aguardando você. Hoje eu estou somente com meus irmãos espirituais aqui. Os irmãos até que estão operando ali o som. Eu quero que você aproveite no carro e ouça aí a 93 FM para você me dizer como é que está a qualidade do som. E por favor, venham, help me, ajude-me aqui na transmissão dessa mensagem. Hoje o Rosiane Massariol não está presente, Brandina também, grande Brandina, recuperação, e aqui vai mais uma forma de vibração pelo seu filho que foi submetido a uma cirurgia, graças a Deus passa bem, está próximo a receber alta, e que os nossos irmãos espirituais, que Jesus Cristo, que Deus o ampare nesse processo de recuperação, que deseja aqui o programa conhecer. E Evanildo também não está por aqui hoje, nem Rose, nem Evanildo, e eu estou aqui trazendo a boa nova, a doutrina dos espíritos. Bom, gente, então eu falava aqui sobre a necessidade de orar. Opa, Vanilce Moura, seja muito bem-vinda, boa noite, como vai você? Tudo bem? A gente está iniciando aqui o programa Conhecer, e eu falava sobre a importância de vibrar, de orar pelos líderes das nações. E por quê? Mas eu disse, rapaz, você acaba de dizer que eles fomentam a guerra, que eles são pessoas más, né? Que promovem o mal, né? De uma forma generalizada por conta do materialismo. O materialismo translúcido, aquele que se pode ver em qualquer instância. Entendeu? Aí a gente faz um questionamento. Se a gente não pedir por esses irmãos aí, necessitados, esses líderes das nações, à medida que a gente entra nessa seara de vingança, de ódio, de raiva por esses que ainda não têm a compreensão da vivência espiritual e cometem as máculas, cometem os assassínios, as barbáries de uma forma geral, eles não têm essa compreensão, e a gente tem que ter essa percepção de que eles ainda não têm essa percepção. E aí a gente pode modificar o mundo a partir da vibração por esses irmãos. Entendeu? Deixa eu abrir aqui que
Não estou conseguindo visualizar. Programa conhecer aqui aparecendo, mas eu vou fechar e reabrir aqui, que talvez ele apareça. Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo. Sim, então é isso. Você que está aí, por mais pesado que seja, você dizer assim, agora abriu, graças a Deus. Você que está aí, por mais que seja contraditório, você vibrar pelos líderes das nações que provocam as guerras. Vem, Adriana, para cá me ajudar aqui também, que hoje eu tô precisando de alguém aqui. Pega o carro aí, venha. Pega o Uber aí. Vem aqui para me dar um auxílio aqui, que hoje eu e os espíritos aí, vocês que nos acompanham aí, pega o carro aí e venha. Tô esperando Jéssica para ver se ela vai chegar aqui, mas até agora não chegou. Então, é pelo seguinte, gente, porque a gente não pode se colocar no lugar de Deus. Deus, a gente se coloca num patamar de juiz. Se os próprios espíritos dizem que a gente evolui sempre no intelectual e no moral, a gente traz na perspectiva moral que esses líderes das nações, do ponto de vista moral, ainda são crianças. Crianças. A que ponto eu posso chegar aqui e falar do homem, do ponto de vista material, mais poderoso do mundo, chama-se Donald Trump, mas eu tenho a tranquilidade de dizer que, do ponto de vista moral, ele é uma criança. Ele é um analfabeto moral, né? Mas sempre na palavra complementar ainda. Então ele ainda é um espírito, se ele evolui sempre. E ele passa por cima de tudo e de todos, independente das consequências das suas atitudes, das suas ações. Então, se ele tem essas atitudes, é porque ele ainda é muito incipiente, ele ainda é muito pequeno, precisa. Às vezes você vai encontrar um indivíduo aqui, que está ali fazendo um trabalho filantrópico ali numa casa, está doando uma comida, que do ponto de vista moral é muito mais evoluído do que Donald Trump. Veja aí na 93 aí para mim, Jéssica, aí me dê um feedback. Eu aguardo você aqui. Então, Deus, quando diz assim, Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. Então, Deus, nessa ótica dele, observa tudo que a gente faz. Por que Deus observa tudo que a gente faz? Porque onde está Deus? Deus está na nossa consciência. E na nossa consciência não há espaço para trapaça, não há espaço para mentiras. O que eu faço aqui? Eu posso mentir aqui, por exemplo, para Adriana Maia. Eu posso falar alguma coisa. Adriana, eu estou falando para você aqui do estúdio da rádio 400.20. Estou aqui fazendo uma forma hipotética, falando diretamente da cidade de Nova York. Pronto, aí a Adriana vai dizer, pô, Salles, que beleza você falando de Nova York, que bom. Aí daqui a pouco, na minha consciência, eu sei que eu estou falando diretamente da Rádio do Coração, da 93 FM, aqui direto de Alagoinhas. Eu, com minha consciência, não posso mentir para minha consciência. É isso mesmo, Fábio Lins? Eu não posso mentir para minha consciência. Então, Deus, na verdade, eu não posso mentir para minha consciência, eu não posso mentir para Deus. Então, Deus faz observações porque Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, antes de tudo, porque Ele é tudo. Então, aquilo que eu promovo, aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito através das minhas atitudes e ações, eu sou obrigado a responder pelos reflexos.
seja as ações positivas ou negativas. Então, a proposta crística, a proposta divina, né? Já que Jesus Cristo é esse Espírito, esse irmão nosso que conseguiu angariar essa evolução através dos processos reencarnatórios e chegou a essa perfeição moral, e ele nos ensina através dos seus atos. Cristo ensina através dos atos, através das suas falas práticas. Ele traz as falas práticas. Por isso que diz assim, as máximas, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar das máximas morais do Cristo nas circunstâncias do viver. O significado de frases que não conseguimos entender, mas que agora a humanidade já está pronta para saber. Então, quando Cristo fala, por exemplo, sobre justiça social nos seus atos, ele está dando a oportunidade à humanidade de entender que ninguém vai ao Pai sem a justiça social. Ninguém vai ao Pai sem a justiça social. Então, o indivíduo tem um arcabouço alimentar, um arcabouço habitacional, né? Espaços verdes, espaços sociais para viver, e aí os espíritos ainda em fragilidades e ainda em infantilidades querem tudo para si em detrimento do outro. Aqui não é uma proposta, gente, eu estou falando do ponto de vista, a justiça social do ponto de vista divino, em contraponto com a justiça social do ponto de vista humano. A tendência da humanidade é cada vez mais, é cada dia mais, chegar à compreensão da justiça divina. O Espiritismo vem falar sobre a justiça divina, aliada à perspectiva humana. Porque se nós, enquanto espíritos, somos filhos de Deus, nós temos em potencial a capacidade de entendermos e chegarmos na compreensão divina, no vós dos deuses que ele coloca. Fábio Lins diz aqui, Deus, em silêncio te busco, porque sei que ouves o barulho de minha alma. Inclusive tem tudo a ver, né? As nossas dificuldades, os nossos gritos, né? Nossos barulhos em busca do equilíbrio, em busca do amparo, a gente encontra ferramentas primordiais, que é a caridade, que é o amor incondicional, e a prece, a oração, o silêncio, a meditação, a compreensão, a resiliência, são fatores que expulsam os barulhos de minha alma, viu, Fábio Lins? Então é preciso que a gente compreenda, comece a compreender Deus como causa primária de todas as coisas, não é? A causa primária de todas as coisas. Grande abraço, meu amigo Tony Tubarão. Grande abraço, meu amigo Moacir Leira. Eu estou falando aqui, Moacir, um pouquinho sobre desigualdade social, justiça social. E você que estará amanhã, eu aqui já aproveito para fazer a propaganda, lá no grande centro espírita, grande, eu falo na ótica de indivíduos do bem, de pessoas do bem, de proposta do bem. Então você, Moacir, que estará lá no Irmão Miguel, né, amanhã falando sobre desigualdade social, eu estou dando até um spoiler aqui para as pessoas, falando sobre justiça social, desigualdade social. Então, o que eu coloco aqui é que essa justiça divina é uma busca que o ser humano deve ter diuturnamente. Então, quando eu falo ali das coisas que o homem tem do ponto de vista material na Terra, e que por conta desse materialismo ele
quer usufruir para si numa visão egoística da coisa, em detrimento do outro, ele usa dessa consciência e, invariavelmente, no seu inconsciente, está um alerta de que ele faz algo que transgride, que se contrapõe à lei divina da justiça social. Não é? A justiça social não é eu pegar, dizer e abrir em boca alta, em voz alta, que eu tenho esse celular aqui, eu tenho esse computador, eu estou vestido aqui porque eu trabalhei por isso e eu sou merecedor. Não. Quando se fala em justiça social, é você dar a todos as oportunidades de conquistas, com aquilo que é efetivamente suficiente para a sobrevivência do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista da essência humana. E aqui eu trago, sobretudo, que dê a oportunidade do outro ser o outro. Ser o outro nas suas buscas, nas suas religiões ou não religiões, nas suas orientações. Isso tudo faz parte de uma justiça social. E aí eu já caio logo trazendo, às vezes, um questionamento que se faz. Sim, Salles, mas espera aí. Por que eu trabalhei a vida toda árdua? E aqui eu vou trazer, hipoteticamente, um indivíduo na cor branca. Eu sou um indivíduo, para quem está apenas ouvindo, eu sou um indivíduo da cor negra. Eu sou negro. Mas eu vou trazendo hipoteticamente que eu seja um branco com uma condição social imensa, boa, com riquezas materiais gigantescas, e dizer que eu conquistei essa possibilidade. Eu trabalhei, e aí a gente vê na desigualdade social as oportunidades dadas. Aí você confronta alguém que foi historicamente discriminado, que não teve as mesmas oportunidades de alcançar essas riquezas, todas elas, mas aqui eu estou me referindo particularmente agora à riqueza material. E aí você se situa numa pista, vou fazer uma metáfora aqui, trazer uma pista de atletismo, onde vai ser dada a oportunidade de percorrer 10 voltas nessa pista, onde o indivíduo branco, com riquezas materiais, vai sair com todo o preparo físico, com toda a saúde, com toda a oportunidade, com o seu plano de saúde, né, com sua alimentação, com sua saúde toda em dias, com suas revisões lá no médico. Ele vai sair 5 voltas à frente de um que historicamente não teve as oportunidades, que não tem plano de saúde, que não tem possibilidades, e aí ele sai 5 voltas atrás. Mas aqui meu irmão, tem que ser o merecimento, não é? O merecimento, não é? Que a palavra correta é meritocracia. É mérito daquele que conquistou. Mas para você dar, é isso que eu quero chegar. Para você chegar numa justiça social, é preciso que você dê as mesmas oportunidades, Moacir, para todos. As oportunidades para todos. E muitas vezes, numa visão amplificada egoísta, muitos, e aqui eu vou tirar até do peso do indivíduo de cor branca, do rico. Tem pessoas, inclusive, da própria cor e condição social do negro e às vezes pobre, tem uma fala que ele se auto-exclui.
E aí ele é contra, por exemplo, a políticas públicas que tragam uma equidade para que esses corredores da pista humana, da pista das buscas, né, dessa pista oval, tenham as condições de alcance. Por exemplo, quando se fala, por exemplo, de uma política pública chamada cotas. As cotas dando oportunidades para que se compense esse tempo de atraso que foi dado aos indivíduos com uma condição social diferente, para que eles possam alcançar. E aí, quando você compensa esse tempo, você traz, através do processo educacional, onde você ensina e você traz, sobretudo, do ponto de vista prático, através de ações que não há mais espaço para discriminações, que não há mais espaço para rupturas sociais, que não há mais espaço para apartheid. E essa construção se dá sobretudo no lar. No lar, nos exemplos éticos dentro do lar, da casa, com extensão para um espaço educacional. A escola está aberta. Um espaço educacional onde você possa eu recebi uma ligação aqui, vou recusar. Onde você possa trazer ao outro, sobretudo essa ótica do exemplo que eu trago, você possa dizer que com esse processo evolucional não há mais espaço para essas discriminações. E aí, agora, a partir desse pouso de oportunidades, para dar oportunidade às pessoas, agora você começa a caminhada lado a lado das pessoas, dos indivíduos, das oportunidades, da justiça. Agora eu trago para a justiça, essa justiça da balança do direito, dando respostas rápidas, trazendo para as punições diante da ótica humana, dessa justiça humana, as responsabilizações pelos atos desses indivíduos, para que esses que ainda não aprenderam justamente com esse processo educacional do exemplo, eles necessitam ainda de punições das leis humanas, que elas possam ser efetivamente aplicadas, mas a justiça dentro da justiça, sem protecionismos, sem conchavos, sem apartagens judiciários. Essa é a proposta da doutrina espírita. Aí alguém vai dizer, mas Salles, você está falando de quê? Alguém vai abrir a boca e dizer, você está falando de política? Talvez eu esteja falando de política. Eu não estou falando de uma política partidária, mas eu estou falando de uma política numa ótica do indivíduo que se sinta pertencente responsável pelo seu espaço de construção enquanto cidadão. E aqui, eu falando em espaço de construção de cidadão, eu aqui com Moacir Lira me ouvindo, aparece Steligene Galdino, essa amiga que é uma batalhadora, dois irmãos que são batalhadores na busca em busca da igualdade social, né? Igualdade das possibilidades de alcance das pessoas, né? Que as pessoas possam alcançar esses espaços. Obrigado, Steli. Hoje eu estou aqui. Que bom se esses dois indivíduos estivessem aqui comigo hoje, que é porque teve um contratempo e Rosiane Massarel não pôde estar presente. E hoje eu estou aqui no estúdio falando sobre justiça social. Que bom se você estivesse aqui. Deixa eu abrir aqui, que é a minha amiga Jéssica. Deixa eu ver se ela está chegando, que ela se comprometeu em vir falar comigo aqui sobre essa temática, a temática da justiça social. Mas enquanto ela não me dá um feedback aqui, eu aguardo. Obrigado, Marci, pelo elogio aí. Uma noite em paz também para você e toda a sua família aí. Steligene também. Então, gente,
Quando a gente traz aqui, eu tenho um poema, deixa eu ver se ele está aqui, perto, que aí eu trago para vocês, para poder a gente fazer uma reflexão sobre essa temática de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a igualdade social, desigualdades sociais, e falar também sobre mediunidade. Ângela, boa noite, Ângela, como vai você? Tudo bem? Eu vou trazer aqui um poema chamado Autoconhecimento. Ele é um pouco extenso, mas ele tem uma mensagem que eu considero importante. Eu costumo dizer que a maioria dos meus poemas eu faço em primeira pessoa, e quando eu faço em primeira pessoa, se torna em primeira pessoa para quem lê, é isso? Muitas vezes para quem lê. Eu digo, por que eu afirmo isso? Porque nós, enquanto indivíduos aqui, estamos em faixas vibratórias similares. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas que no suprassumo temos as mesmas dificuldades e as mesmas bonanças. Então, autoconhecimento, eu vou ler para vocês. Acordei pela manhã um tanto quanto assustado. Sonhei que meu carro novo não estava mais na garagem, limpinho e estacionado. Levantei e nem sequer orei. Com o susto que levei, corri, quase tropecei. Meu carro não estava lá. Perguntei a um dos 4 empregados o que havia acontecido. E um deles, meio entristecido, falou-me sem gaguejar. A sua mulher pegou e foi para o shopping center com seus filhos e a babá. O que é que você está dizendo? Eu não estou acreditando. Ela tem o carro dela. Para que ela pegou o meu? Levando o meu notebook, o tablet e o celular. Ela está ficando doida? Como é que vai ficar? Sem acessar meu Facebook, sem conversar no Skype, agora WhatsApp? Desse jeito vou endoidar. Um dia se passava e nada acontecia. Nem a mulher dele voltava e nem ele mesmo saía. Dizia que nunca andou a pé, de ônibus ou táxi. Prefiro ficar em casa, de tarde, de noite e de dia. Mas ficar em casa o dia todo me deu aquela agonia. Com todos aqueles empregados olhando para minha cara, já está me dando nostalgia. Resolvi sair a pé, direto para o meu trabalho. Descobri que perto de casa tinha aves cantando nas árvores, uma barraca de revistas, baiana de acarajé, aposentados jogando dama, dominó e baralho. Tudo isso em 5 quilômetros, num caminho que faço todo dia. Mas no ar-condicionado do meu carro, eu jamais me apercebia. Agora, com o sonho do carro roubado, foi que eu pude perceber que se ficar preso ao materialismo, muitas coisas vou perder. Mas graças à visão espiritualista, os nossos irmãos vieram nos dizer que as coisas aqui da terra em breve vão perecer. Serviço da matéria são coisas ditas normais, mas os excessos causam desequilíbrio e são os verdadeiros causadores dos conflitos existenciais. Esse é Autoconhecimento, um poema que eu fiz lá para a Semana Espírita, a partir de uma palestra do meu grande ídolo chamado Marcel Candidé Mariano, o grande palestrante espírita, o grande espírita, um humanista
Grande Marcel, aquele abraço onde você estiver, meu irmão. E aí, diante desse poema, a gente observa que existem muito mais coisas além do exacerbado, do materialismo, do consumo irreflexivo, da ignorância espiritual. E aqui só um minuto que eu falo com vocês rapidinho. Já vi aqui. Então, gente, o convite que eu trago para todos nós é que a gente faça reflexões. E para aqueles que fazem esse questionamento, poxa, mas eu pensei que você ia falar a justiça social como está no Evangelho. Mas eu estou falando que o Evangelho fala, o que o Evangelho traz, é porque muitas vezes a gente não consegue interpretar, e a gente vê quando o Livro dos Espíritos e o Evangelho traz os conceitos da justiça social, a gente tem a obrigação de aplicar esses conceitos na vida prática. Então eu não posso ficar simplesmente na poesia da palavra, na coisa bonita de se ler, na coisa bonita de se ver e dizer, nossa, você viu aquela passagem do Evangelho? Que coisa maravilhosa, que coisa bem escrita, trazida pelos Espíritos. Sim, eu tenho a obrigação, como multiplicador de ideias que eu considero positivas, éticas, eu tenho a obrigação moral de transmitir na ótica prática. O que é aquela justiça social trazida pelos espíritos superiores tem consonância com aquilo que eu exercito, com aquilo que eu vivencio no meu dia a dia? Ou eu vou fazer um espiritismo de conveniência ou de gaveta? Bom, agora eu quero ler um pouquinho aqui do livro para relembrar um pouquinho o que é que o Evangelho diz, o que é que o Livro dos Espíritos diz, responde. E agora eu vou guardar aqui, vou ser eu, matéria. Nós somos uma essência só, gente. Nós somos uma essência só que devemos e temos a obrigação de nos esforçarmos para nos livrarmos das nossas más tendências. O Evangelho é um arcabouço, é um compêndio para promover essa possibilidade de me afastar do materialismo. E eu trazendo o que prega, o que fala o Evangelho de Jesus Cristo, é uma forma de chegar ao divino. Ninguém vai ao Pai senão na prática, isso aqui é um crivo meu, ninguém vai ao Pai senão na prática do Evangelho. Não adianta só eu ir à igreja e rezar e fazer tudo errado, né? Eu trouxe uma música. Não adianta ir na igreja e rezar e fazer tudo errado, né? Uma música, eu esqueci o nome dele, não sei se é Fernando Mendes, não lembro o nome do cantor. Não adianta eu ir à casa espírita e, sei lá, trazer a minha fala e simplesmente não tentar referendar, aplicar ela na minha vida cotidiana, com a minha família, com os meus amigos, com aquilo que eu faço no meu espaço laboral. Se não for assim, não vale. Então, quando diz lá, olha que coisa interessante, olha, o Livro dos Espíritos, ele vai dizer, nessa ótica que eu trouxe, gente, que os espíritos evoluem sempre no intelectual e moral, passando de uma ordem inferior para outra superior, mais elevada sem mal. Ele está dizendo na ótica da reencarnação. Então, aquele que está numa condição
social hoje mais abastada ou menos abastada terão a oportunidade de inverter essas vivências. Invariavelmente, e aqui eu vou dizer, quando não por uma impositiva, não como uma imposição, o espírito às vezes pede para experienciar uma encarnação, uma vivência numa condição social menos abastada. Um espírito pede, por exemplo, para ter a riqueza material. Ele pede, por exemplo, para ser rico, para ter grandes fortunas. Muitos, e aí a gente observa no campo do inconsciente, essas mensagens não chegam. Elas são trazidas para esse meio consciente, através, às vezes, de sonhos, através de uma regressão de memória, através da mediunidade. E aí, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de saber, na verdade, quem a gente foi numa determinada encarnação, se necessário for. Isso aqui eu faço questão de dizer, gente. A ninguém foi dado a adivinhação do passado ou futuro, mas se necessário, às vezes, para o reequilíbrio do indivíduo nessa existência aqui, às vezes é necessário que esse indivíduo tenha contato numa regressão de memória, às vezes para uma ou às vezes numa reunião mediúnica, alguma coisa desse tipo, como uma forma de o homem reequilibrar-se nessa existência. Mas aí os espíritos nos dizem isso. Ou seja, entendo uma condição financeira, vou colocar financeira aqui, boa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pisar aquele mais humilde? Eu vou usar desse poder que eu tenho material para sobrepujar, para humilhar as pessoas, os mais necessitados? Rosemary Cruz, como vai? Tudo bem? Eu vou fazer isso? E eu, não tendo essa oportunidade, Maicon Julião, da riqueza material, eu vou passar por cima, eu vou desejar o mal para aquele que teve acesso, aquele que teve acesso às riquezas, à riqueza. Eu vou invejar, eu vou surrupiar, eu vou roubar essa riqueza desse indivíduo. Então, esses questionamentos são que vão ser considerados nas nossas próximas encarnações. Diante dessa certeza, qual o facilitador que é a doutrina espírita? A doutrina espírita, através dos próprios irmãos que já estiveram nessas condições das quais nós estamos inseridos, enquanto invejosos, enquanto maledicentes, enquanto raivosos, egoístas, não é? Enquanto todas essas qualidades inferiores que ainda as possuímos, os espíritos que já passaram por esse processo nos deixam, através da leitura, através dos ensinamentos, um cabedal de informações, de respostas, de vivências. Aqui eu falo agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falam das repercussões das não observâncias desses atos. Quando eles trazem, por exemplo, as condições desses irmãos no além-túmulo. Porque tem-se a pseudo-impressão de que, estando fora dessa matéria, ou seja, eu vou tirar a minha vida aqui porque eu vou me livrar de toda a mágoa, de toda a raiva, de tudo que eu fiz de mal para e eu não quero mais permanecer nesse espaço. Ou então, quando a gente vê um indivíduo que tem todas essas imperfeições e as vias de fato, e a gente deseja, tomara que ele morra, para a gente se livrar. E muitas vezes nós causamos
a partida desse indivíduo dessa terra, achando que a coisa se encerra ali. Só que essa essência espiritual, ela continua com as mesmas chagas que eu acabei de falar, com as raivas, com as maledicências, com os egoísmos, né, com todas essas vicissitudes, com todas essas dificuldades que tem, não é não comunicação CR4, né? E aí, quando a gente acha que esse indivíduo, porque chegou, passou para sair desse plano material e voltou para o plano espiritual, acabou tudo, e aí a gente vê que não acabou. E muitas vezes, esse que a gente perseguiu, esse que a gente humilhou, esse que a gente surrupiou, esse que a gente estuprou, esse que a gente violentou, nos cobra as atitudes e ações, agora, muitas vezes, ele num plano imaterial e nós no plano material. O que a gente vai chamar dos processos obsessivos. E muitas vezes a gente acha que acabou. Quando a gente tem essas informações das injustiças sociais que praticamos todos os dias e que vamos ser cobrados, a gente muda comportamento. Então, a doutrina espírita, ela vem dar subsídios compreensivos para a mudança efetiva, a mudança real de postura, de posicionamento, de visão. E aí a gente vê nessa inversão de papéis do ponto de vista social, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista, enfim, de todas as vivências que a gente tem, de todos os campos vivenciais que temos. Quando tem essas inversões, é para que a gente experiencie, num processo real agora de empatia, o que muitas pessoas vivem. O que eu vou fazer com essa condição é que é o X da questão. Os espíritos vêm nos dizer isso. Então, se eu sou, por exemplo, um indivíduo, eu estou aqui no campo da psicologia, o que é que eu tenho feito enquanto psicólogo para diminuir as desigualdades sociais? Eu simplesmente anuncio aos quatro cantos os meus diplomas, as minhas especializações, ou eu vou a campo e me incomodo com as condições degradantes das pessoas, as injustiças às vezes nos espaços de apoio às pessoas mais necessitadas, nas injustiças do ponto de vista das instituições de um modo geral, no campo do direito, no campo da política, né? Enfim, no campo da saúde. Eu fico deitado em berço esplêndido ou eu vou literalmente ao campo? Eu boto a minha cara a tapa. Exatamente, Rosemary. Humildade e empatia se faz necessário nessa caminhada. Exatamente. Quando você fala aí, Rosemary Cruz, humildade e empatia se faz necessário nessa caminhada, você está reproduzindo a fala crística. Ninguém vai ao Pai sem humildade e empatia. Ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é humildade, é empatia e milhares e milhares de virtudes. Ninguém vai, ou seja, ninguém alcança a perfeição sem essas qualidades reais, sem as qualidades internalizadas. Eu sempre parafraseio Caio Fábio. Caio Fábio é um ex-presbiteriano. Ele não se intitula mais hoje evangélico, mas ele fala em Jesus o tempo todo. E ele fala uma coisa interessante quando questionado, quando indagado. Ele estava numa entrevista
E uma ouvinte fez assim, perguntou assim, perguntou não, ela afirmou na verdade, ela disse assim, eu estou viciada em igreja, estou viciada em Deus. Aí eu assim, viciado em igreja, viciado em Deus? Não. Deus, você tem que lidar com Deus como oxigênio. Ele respondeu. Ele se contrapôs, na verdade, né? Ninguém pode ser viciado em Deus. Você tem que estar com Deus como você está para o oxigênio. Você que me ouve agora, lembrava que você respira? Eu não lembrava. Você lembrava? Não. Você lembrou agora porque eu chamei a atenção. Tem uma música chamada Essência que eu falo assim, ó. O sol ainda nasce e eu já nem lembrava mais. É tanto corre no nosso dia a dia. Passei pelo meu filho e não vi se ele sorriu ou chorava. Sim, estrelas são brilhantes, também não me recordava. Que o ar que eu respiro também está aqui. Lá fora a chuva cai, eu ligado na internet. Quando você começar a pensar, a agir em Deus, como o oxigênio que você respira, você não precisa viciar. Você é viciado em oxigênio? Questionou ele. Não. Eu simplesmente respiro e nem lembro que respiro. Então não sou viciado. O oxigênio já faz parte da minha essência. Então quando Deus faz parte dessa essência, com caracteres como trouxe a Rosemary Cruz, como humildade, empatia e vários outros que vocês possam dizer aí, podem completar. Eu gosto quando vocês interagem, que vocês dividem a live comigo, como está fazendo a nossa amiga Rosemary. Quando você começa a experienciar isso, vivenciar, chama-se vivenciar o Evangelho. Evangelho é evangelizar. Boa nova. É você trazer a boa nova, aquilo que é novo. Chico Xavier dizia que, quando ele questionava, e aí Chico, qual é a nova aí? Qual é a nova que você traz? Ele disse, rapaz, o Evangelho. Evangelho? O Evangelho é tão antigo? Eu disse, não, mas ele é tão atual. Então, quando a gente começa a exercitar o Evangelho na sua amplitude, a gente começa a entender a necessidade impostergável de extinguir as desigualdades sociais. Quando o ser humano tiver efetivamente imerso nesse ideal, as coisas materiais elas não terão significado a menos somente para a sobrevivência do indivíduo, onde estaremos gradativamente mais desligados das coisas materiais, sobretudo o que? O corpo físico. Por que que os espíritos superiores não se utilizam do corpo físico? Porque eu estou aqui de camisa de manga comprida. Porque eu tenho frio. Eu estou aqui com óculos porque a minha visão já não é mais de um garoto. Eu estou aqui com um microfone que eu preciso ser ouvido por vocês. A mesma coisa para o celular. Os espíritos se utilizam do pensamento para todas as coisas. Os espíritos, por não estarem mais na matéria, não têm... Os espíritos, eu estou falando aqui, gente, os espíritos superiores. Os espíritos que ainda estão numa camada inferior, eles sentem frio, como nós encarnados aqui sentimos, porque está no psiquismo do espírito. O espírito, o próprio pensamento do espírito aqui reflete quem é o espírito. Então, se eu acho que eu tenho frio e eu estou ligado às coisas ainda da egrégora terrestre, eu acho que eu sinto frio, aquilo que eu penso eu sou, né? Moacir sempre fala, né, Moacir? Aquilo que eu efetivamente penso que sou, eu sou, né?
E aí os espíritos não têm necessidade de óculos, porque eles não têm necessidade de olhos carnais. Se eu for atingido no meu olho, eu perco a visão e eu vivo numa vida deficitária. Os espíritos enxergam com os olhos do espírito, não é, Moacir? Então eles não necessitam do material para a sobrevivência. Esta é a caminhada de todos nós enquanto espíritos. Então, quando estivermos nessa ótica espiritual, não necessitaremos mais do arcabouço material para existirmos, porque a vida do espírito ela não precisa de arcabouços mais materiais. Quanto mais evoluído o espírito, menos necessidade de coisas materiais. Nessas interseções, nesses intervalos, os espíritos, na erraticidade, e a erraticidade é que eu trago como um intervalo mais ou menos longo entre um processo reencarnatório e outro, ele precisa ainda de perceber, do ponto de vista sensório mesmo, físico, as coisas do mundo material, para que eles paulatinamente se desprendam das coisas materiais. Então, a justiça social é um processo para a evolução do espírito. E a inteligência humana e as coisas que são cedidas por empréstimos ao indivíduo, elas servem de evolução do próprio indivíduo. E a gente tem que agradecer. A gente tem